Boa noite, sejam bem-vindas a mais uma segunda-feira, a mais um bate-papo sobre educar com sentido, sobre o método Aurora, sobre as dúvidas que vão surgindo no decorrer da caminhada. Sejam muito bem-vindas, é uma alegria estarmos aqui. Bem-vinda Margarida, Jane, Edna. Que bom que vocês estão chegando para o nosso bate-papo. Hoje estou cheia de dicas assim bem práticas, Boa noite, queridas. Que Deus abençoe a nossa noite, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, né? Que esse momento seja um momento de formação, mas que seja também um momento de encontro, que seja também um momento de crescimento pessoal. Porque nós não somos somente o que nós fazemos, né? Nós somos quem somos. O que fazemos é consequência de quem somos. Então, é importante que esse momento seja esse encontro também. Encontro de mulheres, encontro de pessoas que querem aprender, encontro de pessoas que querem crescer. Então, você é sempre bem-vinda aqui nesse espaço. Eu crio esse espaço nas segundas-feiras à noite para a gente conversar, para a gente bater papo, para a gente crescer junto, para a gente trocar ideias. E hoje eu trouxe como tema da nossa live. Boa noite, Ana Carla, seja muito bem-vinda. Eu trouxe como tema da nossa live várias perguntas que eu recebi de professoras que estão em sala de aula hoje, aqui na rede municipal de Cabaceiras do Paraguaçu, estão aplicando o projeto Aurora e na medida que elas se inscreveram, eu fiz algumas perguntas, né, pedindo que elas deixassem dúvidas, questionamentos que tinham. Então várias, talvez, de vocês estão aqui na live hoje e é sobre essas dúvidas que vocês têm e que tenho certeza que não são só de vocês essas dúvidas, né? Que nós vamos hoje estar conversando e eu procurei trazer, como eu falei, coisas bem reais. Boa noite, Daiane, seja bem-vinda, Silvia, sejam muito bem-vindos. Então, dentre essas dúvidas, muitas perguntas, são mais de 60 perguntas, e seria impossível eu conseguir responder todas essas perguntas assim, sem condensá-las. Então, eu procurei unir as perguntas que mais se assemelhavam. E a primeira pergunta que a gente vai começar hoje é unindo 5 perguntas que as professoras me fizeram. Dentre essas perguntas que elas fizeram está: como trabalhar o socioemocional de forma concreta? Como aplicar o socioemocional sem virar mais uma tarefa? Quais estratégias usar diariamente? Como trabalhar emoções e convivência com crianças pequenas? Então, eu uni essas perguntas que são muito semelhantes e vou responder a seguinte pergunta: como é que a gente trabalha o socioemocional na rotina sem sobrecarregar a professora, né? Então, é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Quero mais uma vez dar boa noite a quem está chegando, sejam bem-vindas. Pode deixar também sua pergunta se você quiser, já deixe sua pergunta aí. E essa pergunta, inclusive, nós respondemos na live passada, né? Quem assistiu a live da semana passada, eu dei muitas dicas de como trabalhar o socioemocional, inclusive com livros de história, histórias da literatura infantil. A gente deu algumas ideias, mas hoje eu vou trazer novas contribuições para você. Porque sei que essa é uma angústia de muitos professores, né? Achar que o socioemocional é mais uma aula a ser dada, é mais um compromisso a ser cumprido, é mais uma folha de papel, né? É mais uma atividade que você precisa preparar. E é preciso a gente já ir desmistificando isso, porque, na verdade, o socioemocional ela precisa acontecer dentro da rotina natural da escola. Você pode trabalhar o socioemocional no dia a dia das situações mais corriqueiras que vocês possam imaginar dentro da escola. Boa noite, Cremilda, seja bem-vinda. Então a gente pode trabalhar o socioemocional na fila do lanche. Quando começa o empurra-empurra, ali é o momento da gente fazer intervenções
do socioemocional, eu vou dar exemplos assim bem concretos com relação a isso. A gente pode trabalhar na roda de conversa, a gente pode trabalhar com histórias, como eu falei na live passada, e dei sugestões. Inclusive, vocês que estão aqui no município de Camaceira, vocês estão aplicando, tem um livro, né? Abelhinhas do Coração e o Brilho Invisível, que vocês podem fazer isso com essas histórias que foram criadas especificamente para isso. Mas também você pode intervir na hora do conflito, na hora da confusão lá entre dois alunos, na hora que a criança precisa esperar, na hora que a criança erra. Tudo isso, na hora que ela está frustrada, todas essas situações da rotina escolar são situações oportunas para nós trabalharmos o socioemocional. Então, como é que a gente faz isso, Cristiane? Né? Como é que a gente pode fazer essa intervenção socioemocional na rotina? Aí eu trouxe exemplos aqui concretos para vocês. Por exemplo, um aluno que quer furar fila, que quer passar na frente de todo mundo e furou a fila. A gente tem, às vezes, o hábito de só dizer, volte, você, não é assim, volte para o seu lugar, volte para o seu lugar. Essa geralmente é uma intervenção comum da gente fazer. Mas se a gente está com interesse, com essa perspectiva de dar uma formação socioemocional, a gente não fala só isso. A gente pode pegar essa oportunidade e fazer dali um trabalho socioemocional com essa criança. Por exemplo, a gente pode, ao invés de dizer volte para o seu lugar, você pode dizer, eu sei que você quer chegar primeiro. Você nomeou o que é que ele está sentindo, eu sei que você quer chegar primeiro. Mas aqui na escola, cada criança tem a sua vez. Então você não pode passar na frente do seu coleguinha, porque esperar é respeitar o outro. Então, você pode estar trabalhando valores, você pode estar trabalhando respeito, você pode estar trabalhando a compreensão dessa criança, dessa regulação da impaciência, que às vezes ele quer passar na frente porque ele não tem paciência de esperar. Então, aí você pode olhar nos olhos dela e dizer, agora você vai voltar para o seu lugar, porque daqui a pouquinho vai ser a sua vez. Aqui na escola a gente vai trabalhar com o respeito. Então vamos respeitar os coleguinhas que estão na fila. Então, às vezes são pequenas intervenções que a gente dá uma bronca às vezes. E ao invés de dar bronca, a gente pode utilizar aquele momento para uma intervenção socioemocional. A gente pode, por exemplo, eu falei até isso na live da semana passada, perguntar às crianças como elas chegaram, se ela chegou alegre, se ela chegou triste, se ela chegou bravo, se ela chegou tranquilo, se chegou cansado. Você pode fazer com que a criança manifeste a sua emoção naquele momento, porque você vai conseguir fazer intervenções mais assertivas com ela. Porque se a criança já chega na escola dizendo que ela está brava, que ela está cansada, você já tem uma ferramenta ali importante. Hoje ela está um pouco mais nervosa, então a possibilidade de ter um conflito é maior. A gente já fica intervindo, a gente já pode utilizar com perguntas poderosas, por exemplo, né? A gente está com raiva, tudo bem, mas a raiva nos permite bater no coleguinha, né? Porque a gente está com raiva, a gente pode rasgar a atividade. Então são perguntas que a gente pode estar fazendo para ampliar a consciência desse aluno, dessa criança e fazer de fato essa intervenção na sala. Contando histórias, né? Eu também falei isso na semana passada, como esse personagem se sentiu, como você faria se estivesse no lugar desse personagem, como você se sentiria se estivesse no lugar dele. Será que esse sentimento, o que a gente faz com esse sentimento? Porque não é somente nomear o sentimento, né? Mas o que nós fazemos com esse sentimento. Porque a criança pode dizer, eu tô com raiva. Sim, e porque a gente tá com raiva, a gente pode sair batendo. E porque a gente tá com raiva, a gente pode machucar outra pessoa. Então, são oportunidades diversas que a gente tem dentro da sala de aula para fazer essas intervenções socioemocionais. E também atividades. Não significa, como eu falei, só atividades, e isso significa que eu tenho que aumentar meu trabalho, não. Existem diversas possibilidades, dentre elas a atividade, a história, uma dinâmica, mas também na rotina do dia a dia, sem nada disso. Apenas numa birra da criança, a gente pode trabalhar o socioemocional com aquela birra dela ali.
ajudando essa criança a aumentar a sua percepção. Tá fazendo sentido, gente, isso que a gente está conversando aqui? Vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos hoje aqui conversando sobre perguntas reais que as professoras fizeram. E eu estou aqui tirando dúvidas, né? E respondendo a essas perguntas que foram feitas por essas professoras. Tá fazendo sentido para vocês? Me conte aí, escrevam aí, por favor. E aí, encerrando essa primeira pergunta, eu posso dizer assim, socioemocional não é mais uma tarefa, mas é conduzir melhor o que acontece todos os dias com vocês lá na sala de aula. Certo? Tá respondido, gente? Consegui responder? Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre isso? A minha intenção aqui foi responder a pergunta sobre como trabalhar o socioemocional na rotina sem sobrecarregar a professora. E eu quero saber se eu consegui fazer isso. Todos conseguiram compreender direitinho? Então, pequenas intervenções, desde o bom dia. Na live também da semana passada eu falei o final da aula, perguntar como foi, como está se sentindo, qual o aprendizado. Tudo isso são possibilidades da gente trabalhar o socioemocional na sala. E essa foi uma das perguntas feitas em maior número entre as professoras. Que bom que está contribuindo. Fico feliz. E aí partimos para a segunda pergunta. Essas perguntas foram as seguintes. As perguntas originais das professoras. Cristiane, como lidar com alunos agitados? Cristiane, o que fazer quando a turma não me escuta? Terceiro, como agir diante do desrespeito e da indisciplina de meus alunos? Outra pergunta, como melhorar o comportamento da turma? Então, esse bloco aqui também, dessas perguntas, são muito semelhantes. Elas estão falando sobre comportamento difícil, sobre agitação na sala, né? Aí eu condensei em uma pergunta só, que é a seguinte: como lidar com um comportamento difícil sem gritar o tempo todo e sem perder a autoridade? Né? Essa eu acho que é uma pergunta que todo professor faz. Essa é uma pergunta que todo professor gostaria de ouvir a resposta, né? Como é que a gente faz para lidar com as crianças de comportamento difícil? E aí eu fiquei refletindo sobre algumas questões. Primeiro, a gente precisa entender o contexto desse comportamento difícil. Porque nem todo comportamento difícil é desobediência. Nem todo comportamento difícil nos possibilita, nos permite, nos autoriza a sair laudando o aluno, né? A gente não pode simplesmente olhar para o aluno e diagnosticá-lo. Dizer, esse tem tal doença, esse tem aquela outra doença, esse tem... A gente não pode, como professores, como profissionais da educação, nós não temos com o nosso conhecimento apenas essa possibilidade. O nosso conhecimento, ele agrega valor junto com outros profissionais, com psicólogos, às vezes precisa de neurologista, às vezes precisa de psicopedagogo. Então, nós, enquanto professores, damos os sinais, o que é que a criança apresenta, né? E contribui com outros profissionais. Então, o que a gente precisa primeiro é observar esse comportamento. Esse comportamento é apenas desobediência pela desobediência? Ele acontece frequentemente ou ele acontece eventualmente? Tudo isso faz parte da resposta. Eu não posso ser leviana e dar a vocês uma resposta para um problema como esse, como uma receita de bolo, porque não existe receita de bolo para isso. Porque cada criança agitada tem um porquê é agitada. Tem uma razão para agir da forma que ela está agindo. E eu preciso, em primeiro lugar, compreender o que é que essa criança está querendo me dizer com esse comportamento difícil, com essa dificuldade que ela tem de eu me obedecer.
E aí, é como eu falei, primeiro perceber, isso é regular, isso é eventual, isso é depois que acontece algum gatilho. Cada um tem uma resposta, cada um tem uma situação aí para a gente compreender, né? Não adianta dizer, faça isso ou faça aquilo. Mas a primeira coisa, diante de uma criança muito agitada, com muita dificuldade, a gente pode ter algumas formas de intervenção. Então eu vou dar algumas sugestões de forma de intervenção que com certeza vão contribuir. Mas é como eu falei, cada situação é uma situação. Eu sei que às vezes dentro da sala de aula tem crianças que têm agitação porque tem TDAH e tem também crianças que têm agitação porque emocionalmente ferida, machucada. Então os dois apresentam agitação, mas por razões diferentes. Então eu não posso tratar as duas crianças do mesmo jeito. Eu preciso primeiro ter esse olhar sobre as razões que levam essas crianças a terem esse comportamento difícil, a gritar, a não me ouvir, a serem disciplinados. Então, por exemplo, a questão do respirar, do olhar no olho, né? São coisas muito simples, mas que neurocientificamente eles contribuem para a gente conseguir captar aquele aluno para aquele momento. O olhar no olho, o chamar pelo nome, isso regula muitos alunos agitados, não é? Não é gritar o nome, mas é olhar no olho, chamando pelo nome. Fulano, olhe para mim, fulano. Chame pelo nome, olhe nos olhos dessa criança. Aí você pode fazer aquele processo, respire profundamente. Como eu até dei esse exemplo também, um vídeo que eu fiz aí, tá no feed do meu Instagram. O respirar, soprando a velinha, cheirando a florzinha, olho no olho. Então, são técnicas. Também você pode pedir que ele, pé no chão, mão na barriga, respira profundamente, estica os braços. São coisas que ajudam a regular o corpo. E regulando o corpo, a mente também se regula. Então é fazer essas atividades, solta os braços, levanta os braços, depois solta lentamente. Agora olha para mim. Agora você está mais calmo? Você consegue agora conversar comigo sem gritar? Ou então, se é uma situação casual, isso, às vezes, só isso resolve. Se é um caso mais grave, aí a gente já precisa de outras intervenções. Se eu peço essa criança para se regular dentro da sala, para se autorregular com respiração, com olho no olho, chamando pelo nome, e essa criança não atende, aí já entra outras intervenções. Percebe? Eu não posso simplesmente agora parar, deixar 20 alunos sem fazer nada e eu ficar ali 1 hora, 2 horas com aquele aluno para acalmar ele. Isso dentro de uma sala de aula não é possível. Então a gente pode solicitar que esse aluno vá para uma sala externa ou a sala, se tiver, né, atendimento de especializado, se não tiver, junto com a coordenação, ou junto com a direção, ou junto com a vice-direção, para que ele se acalme e se encontre em estado de se conversar. Porque enquanto a criança está nervosa, enquanto a criança está agitada, enquanto a criança está em crise, ela não escuta nada que a gente fala. Então, se ela está em crise, não adianta eu ficar gritando, não adianta eu ficar chamando a atenção dela, ela não está escutando. Então, primeira coisa é acalmar a criança, para que ela esteja ali com o corpo e com a mente. Depois que a gente consegue acalmar essa criança, aí sim a gente pode partir para um diálogo, para conscientização, para reflexão da atitude dela. Entende? É como eu falei, cada caso é um caso. E fica difícil eu responder assim com tanta especificidade se eu não estou dentro da sala de aula de vocês. Mas eu procurei trazer exemplos universais que eu tenho certeza que vai se adaptar à realidade de vocês. O fato é que, se a criança está muito agitada, muito nervosa, não é hora de fazer intervenções. É hora de acalmar essa criança. É hora de fazê-la respirar. Se ela está muito agitada, você pode chamar para lhe ajudar.
Tá muito agitada, não consegue fazer a atividade dela. Então você agora vai me ajudar. Você vai ficar aqui responsável por tomar conta de fulano. Você agora vai ajudar fulano. Você dê uma responsabilidade a ele. Eu conheci um projeto de uma escola, o nome da escola é a Escola Vitor Frankl, onde crianças de 5 anos tomam conta de crianças de 3 anos. Mas não é tomar conta sem supervisão, é dar aquela responsabilidade. As crianças estavam muito agitadas, não conseguiam sentar, não conseguiam obedecer, principalmente quando estavam no auditório. Então, a escola, eu conheci professoras, foram minhas alunas, professoras dessa escola, e a dona da escola foi minha professora, a professora Marina. Então, é um exemplo fantástico, porque eles entenderam assim, as crianças não estavam conseguindo se regular, não ficavam quietas, iam para o auditório, queria pegar fogo no auditório, de tão agitadas que estavam. As crianças de 5 anos que estavam assim. Então, qual foi a ferramenta que ela usou? Ela chamou essas crianças de 5 anos e disse que eles tinham uma tarefa agora, quando estivesse no auditório, tomar conta das crianças de 3 anos, porque as crianças de 3 anos estavam agitadas, mas não era. Quem estava agitada era as de 5. Entendeu? A gente chamou essa criança que estava agitada e pediu para ela tomar conta de outras também agitadas. Resultado, ela se regulou e ajudou outras a se regularem. Às vezes o que a gente precisa é trazer a criança pra gente, sabe? Trazer pra gente. Porque quando você, às vezes um elogio, você já consegue conquistar aquela criança. Então naquele estado de agitação, elogia, chama. Nossa, hoje você tá com tanta energia que eu vou precisar da sua energia hoje. Você vai me ajudar a tomar conta de fulaninho, ó. Ele tá ali precisando da sua ajuda na tarefa e você vai ajudar. Ah, Pro, eu não quero, tenho certeza que ele tá precisando da sua ajuda. Você vai ficar tão feliz se você ajudar ele. E aí a gente parte para um diálogo com a criança. É uma forma de ocupar aquela criança agitada em uma função de responsabilidade. Isso é trabalhar responsabilidade com criança pequena. Tem outros exemplos de outros projetos, por exemplo, de crianças de 3º ano, de 4º ano, ficar responsável de ficar no portão, na parte interna da escola, recebendo as crianças de 2 anos e ajudando as crianças de 2 anos a irem para a sala. É uma forma de dar responsabilidade a esses meninos de 3º ano que estavam querendo derrubar a escola. E você precisa ensinar eles sobre responsabilidade, sobre cuidado. Então eles ficaram responsáveis por receber essas crianças de 2 anos, tratar com carinho, segurar na mão e acompanhar essas crianças até a sala. E eles vão criando vínculos entre eles e desenvolve a habilidade do cuidado. Entende? Que é preciso a gente começar a enxergar as possibilidades que existem e não somente as dificuldades, porque quando a gente foca só na dificuldade, a gente não consegue alcançar as possibilidades. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Me dê um alô aí para eu não achar que eu tô aqui sozinha, por favor. Mande um coraçãozinho aí, um comentário. Sim, muito, que bom que tá contribuindo, né? Que tá abrindo essa possibilidade de vocês enxergarem novas saídas. Porque às vezes quando a gente está diante do problema, a gente não consegue encontrar saída, né? Então meu objetivo é estar trazendo essas sugestões para que vocês consigam enxergar uma saída diante do problema. Então, é preciso também uma dica bem prática. A criança que fez a birra ou a criança que diz que não vai fazer, uma técnica muito valiosa é você não dar a ela a possibilidade de dizer não. Por exemplo, eu não vou fazer. Você não diz que não vou fazer é uma possibilidade. Você vai dizer, você quer, olha só, você pode dar 2 opções para ela escolher. Você pode dizer, eu entendi. Você não quer fazer atividade, mas não é sobre querer fazer. Você pode fazer atividade agora na aula, ou você pode começar com o desenho. Você prefere o que agora? Desenhar ou fazer atividade? Só tem essas 2 opções.
Não adianta a criança, eu não vou fazer atividade, eu não quero fazer. Sim, mas eu não perguntei aqui se você quer. Eu quero saber se você vai começar com um desenho ou vai começar com atividade. Eu perguntei se você vai começar fazendo a correção aqui comigo, ou você vai começar fazendo a leitura. Qual dos dois você prefere? Você dá duas possibilidades para ela escolher uma. Não deixa a pergunta aberta para ela dizer eu não vou, eu não quero. Você pode fazer perguntas fechadas, dando duas possibilidades. Inclusive, isso é uma técnica da educação positiva, né? Que hoje os pais estão utilizando muito com as crianças. Dá duas possibilidades e a criança tem que escolher entre as duas dadas pelo responsável. E não deixar a criança livre para fazer o que ela quer. É dar essas duas possibilidades. Edna está dizendo que essas sugestões têm ajudado muito. Que bom, Edna. Fico feliz de estar contribuindo, né? Vejo que a minha missão tá sendo cumprida. E sempre, gente, lembrar para a criança que ela precisa arcar com as consequências do erro dela. Então, jogou o material, recolhe. Ofendeu, tem que conversar, tem que pedir desculpa. Empurrou, reorganiza o corpo e vai lá pedir desculpa a quem você machucou, a quem você ofendeu. Você precisa refletir sobre o que você fez. Você precisa refletir se você gostaria que fizessem com você. Então, essas possibilidades, né? Você interrompeu, furou a fila e passou na frente dos outros. Precisa voltar e esperar a sua vez. Você tem que fazer essa ordenação, né? Ajudar a criança a se regular, entender onde foi que ela errou, para que ela também, entendendo onde errou, possa encontrar alternativas da próxima vez de não errar. Eu tô correndo porque eu quero dar conta de todas as 5 perguntas. Os 5 blocos que eu separei aqui, viu? O terceira pergunta. Eu uni essas perguntas aqui que me fizeram. Cristiane, como agir quando a criança não controla a raiva? Como trabalhar brigas e dificuldades de partilhar? Como conduzir uma birra, choro ou uma explosão emocional de uma criança? Como ensinar respeito e empatia? Foram perguntas também feitas. Boa noite, seja bem-vinda, Marli. Aí eu condensei na seguinte pergunta. Como conduzir raiva, birra e conflito com firmeza e acolhimento? Né? Eu acho que com essa pergunta aqui eu consigo responder a todas essas outras perguntas que foram feitas. Então a gente começa a refletir. Eu vou repetir a pergunta. Como conduzir na criança a raiva, a birra e o conflito com firmeza e acolhimento? Porque a gente não pode ofender a criança, a gente não pode maltratar a criança, nem falar em tons, né? A gente já sabe que não pode fazer isso. Mas o que está acontecendo? Primeira coisa, entender o que está acontecendo. Nessa explosão emocional da criança, não adianta fazer sermão com ela. Porque se ela está com raiva, se ela está fazendo birra, se ela está em conflito emocional, aquilo que eu falei na pergunta anterior serve para aqui também agora. Ela não vai ouvir se você estiver falando na hora que ela estiver nervosa. Ela está bloqueada, o cérebro dela está bloqueado para ouvir. Então não adianta dizer nada naquele momento. Tudo que você disser, ela vai fazer o contrário. Então o primeiro passo é sempre regular a criança. O primeiro passo é sempre fazer com que ela se reorganize e pare de chorar primeiro e pare de fazer a birra primeiro. Isso a gente pode distrair com outra coisa. Em criança pequena a gente consegue muito fazer isso, né? Distrair com outra coisa, mostrar outra coisa para que ela se acalme. Na hora que ela se acalma, aí é que nós podemos fazer algum tipo de intervenção. Então, primeiro, acalmar, para depois conversar. E às vezes a gente quer conversar, quer corrigir, quer chamar a atenção da criança com ela nervosa. Fica nervosa a gente e fica nervosa a criança. Além disso não trazer resultado nenhum. Então tem criança que bate, tem criança que puxa, tem criança que, né, a gente sabe que tem criança que às vezes age com violência, com a própria professora.
E é preciso a gente mostrar a essa criança que, ao invés de bater, ao invés de mostrar essa agressividade, ela precisa falar. Porque às vezes o bater dela, ela tá querendo dizer que ela tá com raiva, mas ela não sabe dizer que tá com raiva, então ela bate. Então, na hora que ela se acalma, a gente pode conversar. Você ficou bravo, por quê? Ficou com raiva, né? Qual foi o motivo da sua raiva? Quando a gente está com raiva, realmente a gente precisa fazer isso que a gente fez? Às vezes é raiva, às vezes ele queria brincar com outra criança, às vezes está duas lá brincando e ele se sentiu excluído. E porque ele se sentiu excluído, ele simplesmente vai fazer birra. E aquela birra está dizendo sobre um sentimento de exclusão que ele está sentindo. Então, na hora que a gente consegue acalmar, a gente consegue também adentrar na razão que fez ele agir daquela forma. Às vezes, quando a criança é contrariada, eu não gostei daquilo. Então, tem situações que, porque ela não gosta, ela rasga, ela bate, ela desobedece, ela grita. Então, acalma esse grito, acalma esse momento de explosão, depois você pode intervir. Você gritou porque você não gostou? O que foi que você não gostou? Eu não gostei disso, daquilo. E quando a gente não gosta de alguma coisa, tem necessidade da gente gritar? Você acha que gritando a gente vai conseguir? O que a gente consegue gritando e chorando assim? Então é dar consciência à criança, não é chamar a atenção dela. E também não é fazer de conta que não está vendo. Porque criança necessita de direcionamento de adulto. Criança não pode viver fazendo só o que ela quer. Porque ela vai criar... infelizmente hoje tem muitos, né? Crianças, pequenos tiranos, que mandam nos próprios pais, que mandam nos adultos. Não, essa ordem não está correta. A criança necessita de um adulto para corrigir, para orientar, para fazê-lo amadurecer, para fazê-lo se regular. A criança às vezes está precisando de regulação. E aí precisa da segurança de um adulto para regular. Não é fazendo as vontades ou fazendo de conta que você não está vendo. Que às vezes na sala, muito professor faz isso, faz de conta que não está nem vendo para não ter que se chatear. O fazer de conta que não está vendo, você está dizendo à criança que ela não tem importância, que ela pode fazer do jeito que ela quer. Ela faz leituras do comportamento do adulto que está ali. Então, se você está dizendo a ela que ela não importa, mas ela vai aprontar para chamar sua atenção, porque ela quer sua atenção. Então a criança usa de estratégias para chamar a atenção. Ela usa de estratégias para manifestar, às vezes, um sentimento ele quer atenção, ele quer ou ela quer se sentir amado, se sentir seguro. Ela quer que as vontades dela sejam feitas. Então, se ela não tem um adulto que ensine a ouvir o não, que ensine a dizer agora você precisa esperar, ela vai crescer achando que pode tudo. Ela vai crescer achando que pode passar por cima de todo mundo. Ela vai crescer achando que ela pode mandar em todo mundo. Entende? E às vezes a família falha nisso. A gente sabe que tem muita família que às vezes não dão os limites que as crianças precisam receber. E chega na escola essas crianças sem nenhum limite. Então nós precisamos sim, às vezes, ensinar esses limites que a família não dá. Nós não podemos fazer de conta. Entende? É essa formação que eu tanto defendo. É a gente humanizar a educação. É a gente tratar essa criança não como mais uma criança, mas como aquela criança que precisa da nossa intervenção naquele momento. Às vezes nós, enquanto adultos e professores e educadores, seremos as únicas pessoas que podem conseguir ensinar algum limite àquela criança, porque a família não ensina. Percebe a grandiosidade da nossa responsabilidade? É muito sério. Não é lavar as mãos e dizer, se a família não está ligando, não sou eu quem vou ligar. Às vezes, aí eu entro muito com um olhar espiritual, né? Eu acho que, às vezes, Deus mandou para você.
Mandou para você. Ele no Tereza, aqui eu já vi, tem Edna e talvez tenha mais alguém que a Denilda também parece que eu vi que tá aqui. As meninas que eram do Tereza. Eu gostava muito de fazer uma associação. Cada criança é um menino Jesus que chega. Só que ele chega desfigurado. Ele não chega como um menino Deus. Às vezes ele chega como um menino sapeca. Às vezes ele chega com um menino com a farda toda suja. Às vezes ele chega como uma criança bastante desobediente. Mas o que a gente não pode perder é o olhar de que ali, às vezes, é o menino Jesus que está ali, precisando ser educado por nós. Precisando, né, que a gente faça como Santana, sua avó, faça como uma formadora que nós somos. Eu acho que a nossa essência é formar, sabe? Eu me vejo muito nesse lugar. Minha essência é formar. Então eu não posso perder as oportunidades de formar. E como cristã que sou, eu não posso desviar o meu olhar de Deus. A gente não pode dizer que ama a Deus dentro da igreja e chega na escola, a gente não enxergar a criança como um menino Deus. A gente não enxergar. Jesus foi muito bem formado, né? Então a gente não pode negligenciar. Sidneia colocou, muitas vezes a escola tem que corrigir o erro que vem de casa. Verdade. Às vezes é a gente, gente. Nós seremos as únicas pessoas a dizer, meu filho, isso aí não está certo. Eu conheço realidades, aqui mesmo na escola pública, né? Realidade de crianças de 8 anos, de 9 anos, mexendo com droga, porque a família ensina, orienta, é normal da família. Imagine se essa criança chegar na escola e a gente não olhar no olho dele e dizer, isso não é legal. Talvez seja a única chance que essa criança vai ter de ouvir um não. Um dia ela vai dizer, nossa, minha pró me disse que isso não era legal. Um dia ela vai lembrar do bom conselho que você dá. Um dia ela vai lembrar do amor com que você fez a intervenção na vida dela. Entende? Eu acho que é isso que a gente está precisando, é humanizar até as nossas intervenções. Porque se a gente olha para o aluno problemático, com discriminação, meu Deus, eu acho que a gente não está cumprindo com o nosso papel, sabe? Eu não sei se vocês concordam, eu estou assim, falando daquilo que eu acredito. Porque os alunos mais desafiadores na minha vida profissional foram os alunos que mais me ensinaram. De verdade. Alguns eu precisei ser muito dura. Ainda quando eu ensinei, segundo grau, formação de magistério, há 500 anos atrás, eu formava professores e eu tinha essa responsabilidade. Eu lembro que teve um que me fez ameaça assim, professora, eu só perdi com a senhora. E se a senhora não me aprovar, eu vou me jogar na cisterna. Eu olhei dentro do olho dele e tive que falar com ele. Pois você vai precisar repensar a sua atitude, porque eu não vou aprovar você sem mérito. Você perdeu porque você não conseguiu. E ele chorou. Depois se transformou. E 2 anos depois veio me agradecer. Porque aquele não que eu dei a ele ali formou ele como homem, como pessoa. Entende? Foi difícil para mim. Imagine um aluno adulto, um jovem, me dizer um negócio desse. Mas eu não podia ceder. Eu tinha que ensinar valor a ele. E naquele momento eu não podia ensinar a ele que a vida era assim. Eu não conseguia pelos meios legais, eu podia conseguir pelos meios ilegais. Não é assim. Então a gente precisa entender que as crianças hoje também estão precisando do nosso exemplo, do nosso acolhimento, do nosso olhar. Então é isso, eu acho que eu consegui responder a essa pergunta, né? A Rosineide colocou, época em que as crianças aprendiam. Tem muita criança carente, muita gente, muito mais do que a gente possa imaginar. Muito mais criança precisando de atenção do que a gente possa imaginar, sabe? Às vezes você forma mais uma criança acolhendo do que fazendo qualquer outra coisa. E o que a gente às vezes erra muito é que essa criança chegar carente, agitada, cheia de problema emocional e a gente quer enfiar goela adentro
Essa criança tem que aprender a ler, essa criança tem que aprender matemática, essa criança tem que aprender ciências sociais, ciências da natureza, enfim. Mas tudo que ela precisa antes é de ser vista como gente. É ser vista como gente, é ser olhada no olho. E se você consegue primeiro olhar nos olhos dela e tratar como gente, como ser humano, como filho de Deus, depois você vai conseguir ensinar o que você precisa ensinar. Mas se você vai no grito, querendo goela abaixo, passar o seu conteúdo, o seu planejamento que está ali todo escrito, muitas vezes não vai conseguir. Não vai conseguir. Sem olhar o socioemocional dessas crianças, os resultados não vão surgir como a gente gostaria. Porque às vezes a criança está ali bloqueada para aprender, porque as emoções estão bloqueadas. Ou eu vou primeiro adentrar por esse lado, eu nunca vou conseguir ensinar a ler e escrever. Ensinar a ler e escrever é nosso objetivo primeiro dentro da escola, eu sei disso. Mas se a gente não olhar o socioemocional, nós vamos sentir dificuldade em conseguir fazer o nosso papel, que é ensinar a ler e a escrever, e a contar e a ser gente, né? E ter plano de projeto de vida no 2º grau, e a ser jovens, saudáveis, conectados nos anos finais. Eu só vou conseguir se eu adentro no coração. Se eu fico só no superficial, o aprendizado fica também no superficial. Não adentra, não alcança o coração desse jovem, não alcança o coração dessa criança, não alcança o coração desse adulto. Não alcança. Porque nós estamos primeiro precisando ser vistos como gente, como pessoa humana, como pessoas carentes sim, como pessoas que precisam ser olhadas nos olhos. Se a gente mecaniza muito o processo educativo com métodos, com regras, com gritos, com enfaixando, colocando numa caixa que tem que ser assim, 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 a gente perde muito da educação. A gente perde muito da educação. Enfim, o tempo está passando, eu vou partir para a 4ª pergunta. Mas está fazendo sentido, né? Eu espero que eu esteja contribuindo aí com vocês. A 4ª pergunta que eu uni, ela diz respeito à dificuldade dos professores em adaptar atividades com crianças com TEA, crianças com TDAH, crianças com outras deficiências neurológicas, né? E aí as perguntas são muito nesse sentido aqui. Como fazer inclusão quando falta suporte? Como lidar com as crianças laudadas e com as crianças sem laudo? Isso é uma realidade muito comum hoje na escola. Muito comum, muito comum. E se fala muito de inclusão, mas pouco se fala de como fazer isso na prática. Como é que eu incluo dentro de um contexto tão diverso? Como é que eu trabalho atividades de uma forma tão diversa? E aí eu primeiro quero fazer uma reflexão que nasce da logoterapia. Quando nós não podemos mudar uma situação, Franklin nos ensinava que nós somos desafiados a mudar a nós mesmos, né? Então, às vezes a gente diz assim, como é que eu posso fazer se o sistema não ajuda? Como é que eu posso fazer se a família não ajuda? O que eu falo aqui, né, nas minhas lives, aqui no meu perfil do Instagram, é baseado no meu método, que é o método Aurora. É naquilo que eu acredito e que eu tenho experiência de vida. Então, a partir da logoterapia que eu me coloco aqui, daquilo que eu estudei, daquilo que eu procurei aplicar ao longo da minha vida também, principalmente depois que eu conheci a logoterapia. Então, a primeira coisa é isso. Quando não é possível mudar uma situação, somos nós que somos desafiados a mudar. Não adianta você querer somente ver o problema que está no sistema, ver o problema que está na família, ver o problema que está no aluno, sem primeiro parar para olhar aquilo que você pode fazer. Então, a primeira coisa, né, teve uma das perguntas que foi isso, como lidar, como fazer inclusão quando falta suporte. É fazer o que é possível, porque não é
nem sempre, não vai ter tudo na nossa mão, né? Para dizer de uma forma assim bem, nós não vamos conseguir atender a todas as demandas das crianças laudadas ou as crianças sem laudo. Nós, como profissionais da educação, como professores, como educadores ali dentro da sala de aula, num contexto diverso, com crianças de diferentes realidades e diferentes níveis de aprendizado, nós só podemos fazer o que é possível para nós fazer. Não adianta eu ficar somente reclamando porque falta isso ou falta aquilo. O que é possível você fazer? É isso que a gente precisa focar. O que é possível você fazer? O que está acontecendo de uma forma muito comum são essas inclusões solitárias, né? A criança está ali na sala, mas ela fica praticamente esquecida pelo professor porque ela não consegue acompanhar. E isso não é incluir. Então eu trouxe aqui algumas sugestões de que a gente pode fazer. Primeiro, essa dica. O professor não pode carregar sozinha o que é de responsabilidade da escola. Não pode carregar sozinha o que é de responsabilidade da família. Não pode carregar sozinha o que é de responsabilidade do Estado, do psicólogo, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo. Não existe essa possibilidade. Nós não podemos responder por esses profissionais e nem podemos responder pela família, muito menos pelo sistema. Mas nós podemos fazer o que nos é possível ali dentro daquelas 4 paredes onde está você e o seu aluno. E o que é que a gente pode fazer? Então, se a criança, por exemplo, ela tem dificuldade de ficar na roda de conversa, você está ali querendo fazer a roda de conversa com seus alunos e aquela criança que tem autismo, ou aquela criança que tem TDAH, ou ela tem uma dificuldade de estar ali na roda, você precisa criar alternativas. Você pode dar a ela, você vai ficar aqui primeiro 5 minutinhos aqui nessa almofada, tá certo? Depois você vai segurar essa história, dê comandos. Ela não vai ficar, não adianta dizer vamos fazer uma roda de conversa e você obrigar uma criança com autismo ou com TDAH ficar 10, 15 minutos em uma roda de conversa. Isso nunca vai acontecer. Nem se estresse. Não vai, ela não consegue. Você só vai se desgastar. O que você precisa é fazer o que é possível. O que é possível é você trazer essa criança com comandos diferentes para aquele mesmo ambiente. Comandos diferentes. Às vezes a mesma atividade, mas comandos diferentes. Então, vou fazer perguntas aqui sobre o livro. Então, sobre a historinha que eu acabei de contar. Quem consegue fazer essa intervenção falada, vai falar. Se a criança tem, por exemplo, autismo nível 3, ela não vai falar, você vai pedir, fulano, vai circular. Me mostre aqui, nesse desenho, quem é esse personagem. Entendeu? Não adianta, gente. Vocês não podem exigir de uma criança que é neurodivergente, que não tem o cérebro igual, a agir de forma igual, a responder a mesma atividade. E isso não é inclusão. Isso nunca foi inclusão. A gente precisa diversificar o grau. A atividade pode ser a mesma, mas o grau da atividade é diferente. Uma coisa que ajuda muito, criar uma rotina para os alunos. Olha, você vai chegar, todos os dias você vai fazer seu nome, você vai depois fazer um recorte, depois você vai pintar. Você está dando ali um direcionamento ao cérebro daquela criança. E todos os dias você repetindo isso, vai trazer isso para a mente dele, ele vai se ocupar, ele vai fazer aquilo que você determinou. O que não pode é a gente fazer de conta que não está ali e não trazer vamos dizer assim, uma adaptação. Eu não estou falando aqui de fazer 10 atividades diferentes, não. Eu estou falando de dentro de uma mesma atividade, graus de dificuldade diferentes. Graus de dificuldade diferentes. Se na sua atividade você colocou para os seus alunos escreverem uma frase, a criança neurodivergente, você vai circular o A. Você vai circular, você vai pintar o E. E você vai dar a letra E para ele olhar e ele vai ficar ali pelo menos 5 minutos, 10 minutos ele vai ficar. Então, é dar aquilo que a gente consegue. Não é fazer uma intervenção neuropsicológica
porque isso não é o nosso papel. Não é papel do professor fazer isso. Mas é papel do professor tentar diversificar as atividades. É como eu falei, não entendam isso como fazer 10 atividades diferentes. Mas entendam isso nessa atividade aqui, fulaninho, ao invés de escrever uma palavra, ele vai escrever a letra. Fulaninho, ao invés de ler o texto, ele vai circular a letra A do texto. Enquanto os colegas estão fazendo isso aqui, fulaninho vai fazer o nome dele. Entende? É diversificar dentro da mesma proposta. Enquanto os alunos conseguem responder ao conteúdo que você explicou ali, você vai pedir que ele identifique com imagens. Você vai pedir que desenhe. Cada criança, mesmo, por exemplo, crianças autistas, têm graus diferentes e apresentam necessidades diferentes. Você tem que saber o que é que aquela criança consegue, conhecer um pouco melhor aquela criança e oferecer, dentro das condições dela, possibilidades. Possibilidades. Deu para entender? Deu, gente, para entender? Eu consegui responder essa pergunta? A pergunta foi... Cadê? Consegui? Que bom, que bom. A pergunta foi direcionada para crianças, né? Sobre inclusão, sobre transtorno do espectro autista, TDAH, necessidades específicas. Porque às vezes a gente quer somente que a criança a todo custo consiga fazer o que... Não consegue, vai irritar, vai ficar nervosa, vai ficar agressivo, né? O autista mesmo, ele pode ficar extremamente agressivo. Então você precisa entender até onde ele consegue. Por exemplo, tem crianças autistas que gostam muito de jogo, ou tem algum personagem que eles gostam muito. Então você precisa ter esse personagem na sala, porque na hora que ele não conseguir fazer, você pode dar aquele joguinho que ele gosta, você pode dar o personagem que ele gosta. Entende? É dentro da programação de vocês. O que não pode é esquecer a criança lá, mas tratar dentro da realidade dessa criança. E esqueçam, vocês não são psicólogos, vocês não são neuropsicólogos, vocês não são psicopedagogos, não precisam ser. O que vocês precisam ser é professor dessa criança. Porque o resto, a gente não pode carregar essa culpa, a gente não pode querer responder pelos outros, mas a gente pode responder pela gente. Né? Lembre da frase de Frank. Quando nós não podemos mudar uma situação, precisamos mudar a nós mesmos. Então, aquilo que é possível para você, faça com amor, faça em paz, que os resultados vão surgir. Agora, não fique só reclamando do que os outros não fazem. Deixa os outros com os outros. Agora, a gente pode sim chamar a família, a gente pode sugerir que a criança seja acompanhada por um profissional, mas às vezes a gente fala, mas a família não procura, ou porque não pode, ou porque não sabe, ou porque não quer. Mas aí a gente fica em paz, porque a nossa parte é convocar, é chamar a responsabilidade, tá bom? E faltam somente 5 minutinhos para a live cair. E faltaria uma pergunta, que são sobre dificuldades de aprendizagem, leitura e escrita. Eu recebi muitas perguntas sobre como tá fazendo com essas crianças que têm dificuldade de ler e de escrever. Eu vou só resumir, porque o meu método, o método Aurora, ele não é sobre alfabetização, né? O método Aurora é um método que trabalha com o socioemocional de uma forma prática. Então, ele não é um método de alfabetização, mas dentro daquilo que é a minha realidade, a minha experiência de vida, a gente pode fazer várias coisas, né? E a primeira coisa que a gente precisa saber é onde é que está essa dificuldade. Eu até anotei algumas coisas aqui para a gente falar, mas o tempo não vai dar. Primeira coisa com uma criança com muita dificuldade de leitura e escrita é identificar onde está o problema. Porque às vezes a gente está querendo que a criança aprenda no terceiro ano, no quarto ano, quando está faltando para ela
associação de sons, por exemplo, que é uma coisa da educação infantil, fonema. Não adianta você querer ensinar essa criança a ler se ela não parar primeiro para aprender fonema. Entende? Tem que ver qual é a dificuldade dessa criança. Qual é primeiro? Ela não sabe ler por quê? A dificuldade maior dela é o quê? É identificar as letras? Então, primeira coisa é saber onde é o problema. A partir de onde é o problema, a gente fazer intervenções para ajudar ela a superar esse problema. Às vezes a dificuldade é neurológica, pode ter crianças realmente com dislexia, pode ter criança com dislalia, pode ter criança com descalculia. Existe essa possibilidade, mas não é uma regra. Muitas vezes a criança não aprende porque faltou algum elemento importante no processo alfabetizador dela. E como eu falei, o fonema, por exemplo, é algo que prejudica demais. Trabalhar com rima pode ajudar, porque ela vai associando as letras, ela vai associando as sílabas semelhantes. Então, primeira coisa, identifique qual é o problema, tá certo? Como eu falei, não é o meu método, mas como, né, são décadas aí de educação, e eu já sou também coordenadora pedagógica. Eu como coordenadora pedagógica, um professor me dando essa queixa, eu diria isso a essa professora, eu fazia essa orientação a elas. Qual é o problema real da criança? Ela tem dificuldade de quê? De memória? Qual é a dificuldade? Porque a partir da dificuldade a gente pode fazer as intervenções para contribuir para que o processo de aprendizagem avance. Às vezes ela é distraída, então a gente precisa trabalhar, por exemplo, com atividades e jogos que melhorem a concentração. Às vezes ela tem baixa atenção, eu preciso trabalhar, às vezes, jogos, atividades que aumente a atenção dela. Isso aí, até pesquisando, a gente consegue muitas dicas, viu? Pesquisando na internet, a gente consegue muitas dicas, tá bom? Não vou me aprofundar nessa pergunta, como eu falei, porque meu objetivo é trabalhar o método Aurora, e o método Aurora é socioemocional no contexto educativo. Eu decidi me direcionar o meu trabalho para essa área, tá bom? Gente, tá acabando e hoje eu falei bastante, falta só 2 minutinhos para a live cair. Eu quero agradecer, infelizmente não vai nem dar tempo de vocês fazerem perguntas, mas podem fazer perguntas no direct do meu perfil. Podem mandar novas perguntas para que eu responda na próxima semana, tá bom? Marineide colocou, eu tenho um aluno que estava com muita dificuldade, comecei a trabalhar com o som das letras e rimas, tá dando certo. Às vezes é fonema, muitas vezes o problema da leitura é uma falha no processo alfabetizador de trabalhar com sons, com identificação de sons. E isso acaba levando, a criança chega no 5º ano com problema, quando o que falta é somente parar para ensinar isso. Às vezes ensina esse detalhe, a criança avança. Então é descobrir qual é o problema, que daí a gente corrigindo esse problema, vocês vão ver que a criança vai avançar na leitura, na compreensão, de uma forma bem interessante, viu? Eu acompanhei várias histórias assim, e é isso. Então deixe também sua perguntinha no direct. Na próxima semana eu vou trazer mais perguntas. Essas outras perguntas da próxima semana serão direcionadas para o bem-estar do professor. Eu tive várias perguntas sobre sobrecarga do professor, sobre o sentido da vida do professor. Então, na próxima semana nós falaremos sobre isso. Muito obrigada por sua presença. Que bom que você esteve aqui comigo mais essa segunda-feira. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, a sua missão, aquilo que Deus te confiou. Seja sempre regado de muitas bênçãos, de muitas graças, tá bom, minhas queridas? Que Deus abençoe vocês e até segunda, se Deus quiser. Desculpe se tão corrido hoje, viu? É porque eu queria dar conta das 5 perguntas. Que Deus abençoe. Obrigada. Que bom que está sendo produtivo. Fico muito feliz. Também estou feliz, viu, com esse novo projeto aí de trabalhar com educação. Para mim tem sido uma experiência bem legal, assim, de partilhar um pouco daquilo que eu vivi a minha vida toda, na verdade, né? Educação é a minha vida toda. São 37 anos. Amém, amém. Que Deus abençoe sempre.
Tchau, tchau.